paz, boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra do Pai, amém? Vamos orar? Deixa eu só colocar aqui a semeadura. Vamos lá, é o tempo de vocês irem entrando, mais pessoas. Glória a Deus. Oi, mãe, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, então. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu coloco, Pai, esta live em Tuas mãos, que tudo que for dito aqui esteja plenamente na dependência e orientação do Espírito Santo de Deus. Eu me rendo, Pai, humildemente a Ti, porque toda revelação vem de Ti. Eu sou um canal, Pai, de barro, para ser cheio de Ti, para transbordar na minha vida e na vida do outro. Assim te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Que essa live, Pai, atinja o coração daquelas pessoas que precisam ouvir esta palavra, assim como a boa semente plantada dando bons frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Agora à tarde, o Senhor ministrou para eu entregar essa palavra. Estudei ela ali pela manhã e é uma palavra bem conhecida, todo mundo conhece a história de Ana da Bíblia, mãe de Samuel, né, o profeta, e eu gostaria de trazer aqui para você alguns requisitos, né, básicos daquilo que Ana vivenciou. Então aqui temos o papel de Ana, Eucana, Eli e Penina, né? E eu gostaria de colocar para você justamente o que cada um de nós devemos fazer e o que não devemos, como aprender a exercer a fé diante desta situação que Ana estava vivendo. Então, eu vou esmiuçar um pouquinho a palavra que diz assim, que Eucana, ele tinha duas mulheres, uma mulher chamada Penina e uma chamada Ana. Penina era mãe de filhos, ela tinha muitos filhos e Ana era estéril. E de alguma forma Penina humilhava Ana pelo fato dela não conseguir engravidar. E passava anos após ano e Penina humilhando e Ana orando diante de Deus, pedindo um filho, colocando ali a sua fé em ação, mas nada acontecia. Até que, em determinado momento, Ana vai ao templo e a angústia dela, a dor dela, o desespero de Ana tá tão grande que ela não ora alto, ela balbucia, sai movimentos de sua boca e o profeta Eli começa a observá-la ali no templo. E aí ele vai de encontro a Ana e julga a Ana, fala, mulher, por que uma hora dessa você está bêbada? Como assim, né? E ela fala, não, meu senhor, não, eu não estou bêbada, o meu desespero é tamanho que eu estou aqui clamando a Deus para que ele ouça a minha oração. E ali Deus usa, de alguma forma, o profeta, apesar do julgamento, e ele fala que a paz seja contigo e o teu pedido e a tua oração seja ouvida. Logo depois, Ana foi para casa, Eucana volta ali com seus filhos, porque ele havia ido fazer um sacrifício, como todo ano havia ali, e de alguma forma ele se deita com Ana e Ana engravida, e então nasce Samuel. E Ana, diante do nascimento de Samuel, ela havia feito ali naquele pedido para Deus no templo, que se Deus desse um filho para ela, ela daria a Deus. E ali Ana teve Samuel, e aí na idade de desmame, ela levou Samuel ao templo. E sabemos que Samuel é um profeta que
teve um peso glorioso nas nações, né? Então existe ali na Bíblia 1 Samuel e 2 Samuel. Então conhecemos Samuel pela fidelidade dele a Deus. E aí eu gostaria de estar esmiuçando com você aqui a questão da fé, né? Como que Ana, em todo o tempo que ela tentou, em toda a forma dela buscar e pedir ali a Deus, ela exerceu a fé dela. Porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ana desejava ardentemente aquele filho. Ana tinha ali na sua mente o desejo e o seu coração imensamente de ter aquele filho. E então Deus ouve, e aqui eu gostaria então de trazer algumas reflexões diante disso tudo, né? O que é importante a gente olhar nessa história de Ana? Que Ana, pelo fato dela não poder ter filhos, esse é o primeiro ponto, né, de observação. Eucana, ele dava para Ana as bênçãos, né, a porção dobrada, mas o coração de Ana não se alegrava. Por mais que Ana recebia mais do que Penina, do que os filhos, do que todos eles, ele dava em dobro, Eucana dava em dobro a porção para Ana. Aquilo não satisfazia o desejo de seu coração, ela não se alegrava com aquilo, porque o desejo de Ana não era ter porção dobrada financeira ou qualquer coisa de presentes ali, era ter um filho, e isso ela não podia porque ela era estéril. Então é a primeira lição que a gente aprende, não adianta o que ganhamos, não adianta o que fazem, se não estamos alinhados dentro do propósito de Deus, não tem alegria. Por isso que muitas pessoas vivem um vazio, não entendem o sentido da vida. Por quê? Porque elas nasceram para um propósito. E enquanto ela não se encaixa naquele propósito, enquanto ela não se alinha àquele propósito, fica um vazio, fica uma busca constante para então chegar neste alinhamento. Ana aqui, por mais que ela recebesse porção dobrada, de nada adiantava, porque ela não estava vivendo ainda o propósito daquilo que Deus havia estabelecido através da vida dela. Segundo ponto, que sempre haverá uma penina nas nossas vidas, mas nós não podemos deixar nos abalar, porque Deus nunca perde o controle. Haverá penina para nos criticar, haverá penina para nos humilhar, haverá penina para trazer palavras contrárias àquilo que é a vontade de Deus, há peninas para se vangloriar diante das suas conquistas em cima de cada um de nós, mas sabemos que existe um Deus que não perde o controle de nada. E no momento e na hora certa, Ele vai honrar as nossas vidas para louvor do seu nome. Então, não desanime diante das peninas da vida. Olhe para Jesus, olhe para o alto, porque só Ele tem todo o poder e autoridade de trazer a honra e a alegria no momento certo na sua vida. Terceiro ponto, Ana nos mostra que pedir algo a Deus somente para si não tem resposta. Ana queria um filho, porque pode ser, vamos fazer uma conjectura aqui, de que Ana falou assim, olha, Deus me deu um filho e eu vou esfregar esse filho na sua cara, eu também posso ser mãe. Vamos pensar que Ana queria ter um filho para provar para Penina que ela também teria aquele gostinho do gerar, de dar um filho a Eucana, né? Só que Ana pedia, talvez, com a intenção errada, pensando em si mesma, pensando somente na sua dor. Quantas vezes eu e você pedimos coisas a Deus e não acontece porque é para nosso único usufruto. Não pensamos em abençoar a vida de alguém, não pensamos em ninguém a não ser em nós mesmas, né? Então aqui é uma reflexão, como você tem pedido as coisas para Deus, né? Quarto ponto que me veio aqui a reflexão através do Espírito Santo, que quando Ana entendeu que o seu pedido poderia não ser somente para abençoar a vida dela, mas uma nação, ela foi ouvida. Então, quando Ana entendeu que a
esterilidade dela, aquela condição de humilhação, aquela condição a qual ela estava, de alguma forma, iria propiciar que ela caminhasse dentro de um propósito. Ela entendeu que Deus dando um filho a ela poderia entregar esse filho a Deus, porque da época o profeta Eli e Ofinias e não lembro o nome do outro filho agora, os dois filhos de Eli, eles estavam fazendo coisas que não era conforme a vontade do pai. Eles estavam agindo de forma errada no templo, usando aquilo que Deus recebia para uso próprio, sem levar em consideração a lei que regia ali o templo. Então Eli estava velho já de idade e ele deixava ali os filhos fazerem o que queriam. E Deus não estava mais se agradando. Deus queria um novo profeta para a nação. Deus queria, de alguma forma, alguém novo que pudesse estar sensível à sua voz, assim como vimos a história de Samuel, porque Samuel está lá no templo e a gente ouve em capítulos logo depois que Deus chamou Samuel. Ele estava dormindo e ele ouve Samuel, 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 né? Ele ouve Deus o chamando e aí ele vai até o profeta Eli e volta, e aí o profeta fala porque o teu servo ouve. E a gente vê quantas coisas Deus realizou através da vida do filho de Ana, do profeta Samuel. Então significa que quando eu e você pedimos algo atrelado aos planos e projetos de Deus, Ele vai nos ouvir. Deus não vai nos abençoar com algo que seja somente para nós, porque tudo que Jesus fez foi morrer por mim e pela humanidade. Ele não morreu só pela Tati, ele não sofreu só por mim, ele sofreu por cada um de nós, 8 bilhões de pessoas hoje no planeta, ele morreu por todas elas. Ele não falou, vou morrer só, por exemplo, a minha mãe, Dona Nice, vou morrer só pela Fernanda, vou morrer pela Daniele, vou morrer pela Elane, vou morrer, não, né? Vou morrer pelo João, pela Maria, entendeu? Não, pelo José. Não, ele morreu por todos. Então significa que, de alguma forma, Deus, tudo que ele faz não é só para mérito de si mesmo, mas é para todos. Então aqui Deus nos mostra que quando Ana alinhou o pedido dela ao propósito daquilo que Deus estava precisando na época, que era um novo profeta, Deus responde imediatamente Ana. Então é importante você saber que o seu pedido precisa estar alinhado conforme o propósito daquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Ana não era estéril porque Deus era mau. Ana não era estéril porque passava anos após anos e Deus não ouvia a oração de Ana. Não, é porque Deus havia feito Ana para romper em glória em seu nome. Deus viu em Ana que em determinado momento da vida dela, ela ia falar, pai, eu quero um filho, mas eu não quero um filho só para mim, eu quero também para louvor do teu nome. E então ali, Deus concede o pedido de Ana. Que mais que a gente vê aqui nessa história? Que ele julga Ana pelo que ele vê, mas ela se defende ali diante da sua dor. Então, quantas vezes as pessoas nos julgam pelo estereótipo? Te julgam pelo cabelo, te julgam pela roupa que você usa, pelo carro que você tem, pelos bens que você tem. Então as pessoas julgam somente a capa, mas ela não sabe o que aquela pessoa vive, ela não sabe o que aquela pessoa passa. Então Eli fez isso com Ana. Ele achou que ela estava bêbada ali em meio ao templo, já pela manhã. Só que Eli ignorou a dor de Ana naquele momento. Ao invés dele perguntar para Ana, por que você tá assim? O que é isso? O que tá acontecendo com você? Ele julgou, ele foi lá e já disse que ela era uma bêbada, que ela estava embriagada logo pela manhã. Então que eu e você tenhamos cuidado naquilo que falarmos em relação ao outro, porque nem tudo que é externo é a realidade. A gente não julga um livro pela capa.
né? A gente não pode julgar as pessoas por aquilo que os nossos olhos veem, sem antes entender a história delas. O Eli, que era o profeta, julgou Ana, mas Ana se defendeu falando, não, meu Senhor, eu estou aqui desesperada, a minha alma está angustiada, porque eu tô pedindo algo para Deus e eu preciso ser ouvida. Anos e anos e anos e anos eu peço algo para Deus e eu tô aqui desolada. Só Ele conhece a dor que eu sinto. Só Deus conhece a tua dor, só Deus conhece o teu desespero, só Ele vai entender aquilo que você precisa, mas leve aos pés dele, assim como Ana levou. Ana levou a sua dor, Ana levou o seu desespero, fazendo o pedido certo. Se o Senhor me der um filho, tão somente eu darei a ti. Eu devolverei o meu filho a ti. Então, que eu e você possamos fazer o pedido alinhados dentro do propósito de Deus, porque às vezes queremos algo, mas aquilo pode ser uma derrota na nossa vida, pode ser uma destruição para as nossas vidas, e não é isso que Deus quer. Deus quer que os nossos pedidos, as nossas orações sejam respondidas e atreladas para louvor do nome dele. Que mais a situação de Ana nos ensina? Que Ana, ela se deitou ali com seu esposo e Deus cumpriu o propósito através da vida dela. Então, significa que quando Ana exerceu a fé baseada no alinhamento perfeito do seu pedido, não só para si mesma, mas também para o reino, Deus ouviu a sua oração. E quando ela deita ali com seu esposo, ela fica grávida de Samuel. E sabemos ainda que há relatos nos capítulos logo depois que Ana entrega Samuel ao templo ali para Eli no tempo determinado, logo depois do desmame. Mas Deus dá mais filhos a Ana. Então significa que aquilo que você dá para Deus, Ele sempre vai superabundar na sua vida. Então tudo que você renuncia por amor à obra, por amor ao propósito, por amor àquilo que Deus te pediu, por aquilo que Deus determinou na sua vida, saiba que você vai viver a superabundância daquilo que você renunciou, daquilo que você abriu mão por amor ao Senhor, porque tudo é para o louvor dele, para a glória dele, porque tudo é para ele. Nós estamos aqui somente com essa finalidade, para que em mim a manifestação da glória de Deus seja real. As pessoas olhem para a minha vida e vejam Deus. As pessoas olham para a minha vida e a minha conduta e as minhas escolhas e vejam o caráter de Deus. Que a Tati morra, que a Tati diminua, mas que a manifestação da glória e do amor de Deus resplandeça através das nossas vidas. Que possamos anunciar o Evangelho, que possamos anunciar a palavra, que possamos levar Jesus para quem precisa. E aqui Ana, em toda a caminhada dela, ela começou com a fé pequenininha e foi indo de fé em fé, de fé em fé, até amadurecer, a ponto dela não pensar somente nela, a ponto dela crer que a bênção dela seria também uma bênção para uma nação. E assim foi. Então que eu e você possamos, em nome de Jesus, estarmos alinhados, exercendo uma fé madura, exercendo uma fé com convicção, exercendo uma fé aonde Deus trará a resposta, aonde aquilo que pedimos, aquilo que ansiamos, aquilo que necessitamos, venha para a nossa vida, para louvor do nome do Senhor. Se você tem um carro, que ele seja um carro abençoado, para que você possa abençoar a vida de quem não pode ir na igreja, que você possa levar as pessoas para a igreja. Se você tem uma renda muito grandiosa, que você possa ajudar projetos dentro da igreja, que você possa ajudar ONGs, que você possa ajudar pessoas e expandir o reino daquilo que Deus colocar no seu coração, que você possa, se você tem um conhecimento, se você tem a palavra, você possa levar a palavra para aquele coração angustiado, que você possa dar um abraço em quem precisa, que você possa olhar a dor do outro, sabendo que Jesus, que é o Espírito Santo, que habita em você,
possa levar a manifestação do amor dele na vida do outro, que possamos caminhar pelo propósito e não pelos nossos próprios interesses, que possamos caminhar em fé, alinhada à fé daquilo que Deus determinou para nós, porque quando Deus olhou para nós, Ele não olhou a gente nas nossas imperfeições, Ele olhou a gente pronto, com o coração disposto e disponível a fazer a sua obra, a caminhar dentro dos seus princípios, a obedecê-lo plenamente, porque a obediência ela traz honra, a obediência ela traz as bênçãos, a obediência ela traz o favor de Deus para as nossas vidas. Assim, então, caminhamos diante da presença do Pai. Amém? Que eu e você possamos aprender com essa história de Ana, uma fé que começou pequenininha ali, ó, dia após dia, ano após ano, ouvindo inúmeras humilhações, ouvindo ali coisas terríveis de Penina, mas firmada, sabendo o Deus que ela conhecia, até o ponto que Ana girou a chave e ela entendeu que a bênção dela não é só para ela, mas é para abençoar o reino, para abençoar a vida das pessoas. Assim seja comigo e com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina através da vida de Ana, Pai, o quão é importante estarmos alinhados ao teu propósito, aquilo que o Senhor estabeleceu para que vivêssemos aqui na terra em prol do teu nome, em prol da tua glória. Meu amigo Espírito Santo, nos capacita, tira a venda dos nossos olhos, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos capacita com poder e autoridade para entender, Senhor, aquilo que são os teus planos através de nós, em nós e através de nós, que possamos estar alinhados, Pai, assim como Ana chegou numa estatura de maturidade espiritual e entendeu que o filho dela, Pai, viria a ser o próximo profeta ali daquela nação, e o Senhor usaria a vida dele de forma extraordinária, como foi feito. Assim, Pai, te bendizemos e que o Senhor possa usar as nossas vidas como profetas, alinhados, Pai, aquilo que é o teu propósito para cada um de nós. Se é para ser a mãe, que seja a mãe em excelência diante do teu propósito. Se é para ser um pai, que seja um pai que seja o cabeça, guiado por Jesus e exerça essa autoridade em amor dentro da sua casa, que seja, Senhor, uma profissão, que essa profissão seja para honrar o teu nome, que seja, Senhor, um missionário, que seja para abençoar o teu reino. Pai, não importa o que seja, o que faremos, mas desde que estejamos alinhados ao teu propósito para louvor do teu nome. Assim eu declaro essa verdade sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã estarei 20 horas aqui trazendo um novo tema diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sendo da vontade dele. Amém? Deus te abençoe.